Pai nosso que está nos céus, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Igreja, aleluia! Com o intuito de formar os embaixadores da paz, para disseminar a mensagem de paz, de harmonia e da construção de uma sociedade sã, aos 9 de maio do ano 0015 do milênio de Cristo, realizou-se na sala de conferência da Catedral da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, um ciclo de palestra subordinado ao tema O Pastor e o seu papel na construção da paz. O encontro foi presidido por Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Tocco, líder espiritual, que na sessão de abertura fez uma homilia em que realçou os objetivos do evento, o contexto da sua realização, tendo a dada altura da sua intervenção realçado o seguinte: com certeza, este seminário irá proporcionar um momento bastante ímpar na socialização do pastor, do espiritual ao social, inserindo assim este sacerdote dentro dos problemas que o povo vive na terra, enquanto cidadão, no descobrimento das suas responsabilidades, deveres, direitos e obrigações, enquanto aguardamos todos o dia em que a nossa cidadania dos céus será vivida de forma plena. Isso se traduziu, uma vez mais, num espaço privilegiado de aprendizagem e de encontro fraternal do clero da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Aleluia! Viva a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo! Viva Sua Santidade, Profeta Simão Gonçalves Tocco! Amém! Gabinete da Ministra, a Sua Reverendíssima Bispo da Igreja Católica, Dom Afonso Nunes. Luanda, nossa referência 000-GAB-Mincult-2015. Assunto: manifestação da nossa tristeza e indignação
manifestação da nossa tristeza e indignação. Com conhecimento, Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Eminência, na sequência da carta que Vossa Excelência teve a amabilidade de nos enviar, em que manifesta profunda tristeza e indignação pela publicação do jornal angolense, na sua edição número 611, de 11 do ano 11, de 18 de abril de 2015, de que citamos: parece mentira, mas é a pura verdade, a Igreja de Simão Toco não está reconhecida. Sou pela presente a informar o posicionamento do Ministério da Cultura. Foi também com profunda tristeza e indignação que o Ministério da Cultura tomou conhecimento da notícia falsa do semanário angolense. Os angolanos sabem e acompanham a trajetória difícil, porém vitoriosa, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. O Executivo angolano, o seu líder, o engenheiro José Eduardo dos Santos, e o povo angolano em geral, de boa fé, acompanham as atividades da Igreja, que vem manifestando desde a sua origem à presente data uma total entrega na expansão da fé e do Evangelho, bem como da contribuição que a Igreja tocoísta tem dado à unidade da comunidade angolana e à unidade da própria Igreja, com resultados benéficos e bastante visíveis. Eminência, assim, aproveitamos mais esta ocasião para manifestar o nosso repúdio pela informação veiculada por aquele órgão de comunicação social e reiterar o nosso apoio à Igreja tocoísta, cuja prática religiosa e social nunca foi posta em causa. Solicitamos assim, do vosso lado, calma, tranquilidade, unidade
amor à pátria, o que sempre caracterizou os tocoístas. Cientes da compreensão que este assunto merecerá de Vossa Eminência, sou a reiterar os protestos de elevada estima e consideração. A cultura fortalece a nação. Mais cultura, mais Angola. Gabinete da Ministra da Cultura em Luanda, aos 6 de maio do ano 2015. A Ministra Rosa Cruz e Silva. Amém. Paz na igreja! Bom dia, igreja! Bom dia! Com a pregação das suas da tarde, proferimos a leitura de algo que está nesta lugar. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo, relembrada pelo 5 de julho de 1949, os tocoístas, episcopal, diploma eleito dos embaixadores da paz, Igreja de Glória! Como isso lombo que coisa sendo miolo que coisa. Como isso lombo que coisa sendo miolo que coisa. Sendo alu nene, sendo alu moço. Aí é betambula sendo no nosso passo. Cango simo simbe sendo, cango za simbe sendo, cango jole simbe sendo, cango simo simbe sendo, cango za simbe sendo, cango jole simbe sendo, simbe sendo. Como isso lombo que coisa sendo miolo que coisa. Como isso lombo que coisa sendo miolo que coisa. Sendo alu nene, sendo alu moço. Aí é betambula sendo no nosso passo. Cango simo simbe sendo, cango za simbe sendo, cango jole simbe sendo, cango simo simbe sendo, cango za simbe sendo, cango jole simbe sendo, simbe sendo. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, o momento que Ele nos concede para estarmos aqui na sua casa, para o adorarmos, para rendermos-lhe louvores, também para manifestarmos a Ele as nossas preocupações como homens criados à sua imagem e semelhança, e não só, mas também para dizermos de que nós somos de facto suas criaturas e dispostos a manifestar a sua glória aqui na face da terra. Igreja, aleluia! É assim que nós temos como texto bíblico deste dia o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 9, versículo 35 a 39, onde de facto iremos tirar os elementos que vão nos conduzir para o nosso sermão, e também teremos outros paralelos que vão sustentar
a nossa pregação. São João 9:35, onde vamos encontrar aquilo que é necessário para o dia de hoje, em que acabamos de fazer a entrega dos diplomas aos condutores. Vamos à leitura. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém. Vamos nos preparar para a oração. Glorioso e poderoso Deus Pai, queremos te agradecer nesse momento e nesse domingo que tu nos concedeste para estarmos aqui na sua casa, para te louvarmos, mas também para transmitirmos a sua vontade aos homens e mulheres, para que de facto sejam aqueles vasos, aquelas pessoas que tu quiseste desde o princípio. Por isso, abriste um outro caminho, uma nova oportunidade, para que estas pessoas perdidas consigam voltar a ti, ao paraíso que perderam. Assim, peço que agora mesmo abra o coração de todos os presentes, para que possam entender e compreender a importância, a profundeza, a largura e a altura que existe nessa palavra, para que ao saírem daqui, levam a riqueza que vai brotar nessa palavra e transformar suas vidas, porque esta é a sua vontade. Nós estamos a atravessar o Mar Vermelho, talvez o deserto de Sinai, onde a areia árida se espalha por causa do vento, causando cegueira quase a todos, impedindo os homens a enxergar o que acontece ao lado deles, e cada um vai vagueando neste deserto. Sabemos que a cegueira é o estado de quem não vê, ou alguém privado do sentido de visão. De outra forma, chamamos também oplepsia, estado de uma pessoa com raciocínio perturbado. Ignorância, falta de lucidez, fanatismo, obstinação ou paixão extrema por alguma coisa ou algo. Quando se fala deste assunto, o nosso coração humano pensa que estamos querendo falar da cegueira física, conforme já nos referimos acima, de acordo com o dicionário que nos ofereceu todas estas explicações. Mas será que é esta cegueira que nos preocupa agora? Por isso, o nosso tema de hoje é a cegueira espiritual. Um dia, Jesus, na sua tarefa de pregar e de anunciar as boas novas, depois que saiu do templo, onde discutiu com os fariseus de forma acalorada, um homem cego que ali se assentava para pedir esmolas foi visto por Jesus. Jesus aproximou-se dele juntamente com seus discípulos. Estes perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Peço aos meninos que possam sair. Prestemos atenção ao que vamos dizendo e ao que vamos ilustrar agora, para que possamos entender a profundeza, a importância, a altura e a riqueza da mensagem que ele nos oferece hoje, para que se
calhar possamos então tirar ilações e mudarmos. Vamos observar rapidamente. Uns atrás do outro, um está à frente, estão a caminhar, eles caminham, vão andando. Há um à frente que todos confiam, que está levando eles para diante, e estão andando, vão indo, só que caiu o que está à frente, o de trás também tropeça e cai outra vez. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! O que está à frente, estava a ver? Estava a ver? Como estava? Cego, não é? Os a seguir estavam a ver? Mas os a seguir estavam a acompanhar porque há alguém à frente que confiam que está a ver, não é isso? Muito bem. E depois vimos que eles todos caíram. Até que estava mais atrás, mas tropeçou também porque não estava a ver e caiu. Caiu. E eles estavam vedados, os seus olhos estavam vedados com fitas pretas, não é? Que significa trevas, escuridão. Não estão a ver nada. E confiaram em alguém que estava à frente. Finalmente também. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que este homem nasceu cego? Por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não é por causa dos seus pecados, nem dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se manifeste nele. Encontramos isso no versículo 3 do nosso texto principal. A resposta de Jesus, amadas e amados, mostra e ensina a você hoje que há situações que acontecem na sua vida que a princípio parecem ser ruins e de difícil entendimento, mas acontece para que o poder de Deus seja manifesto. Aleluia! Enquanto que naquela época a cegueira física era tida como maldição, na verdade Jesus Cristo prova a todos que não é assim. Este homem estava cego de olhos físicos, mas nunca esteve cego de olhos espirituais. Assim vemos com os outros dois cegos em São Mateus, no capítulo 9, versículo 27 e 29. Eles viram Jesus não com os olhos físicos, porque nunca tinham enxergado desde que haviam sido nascidos, mas em seus corações sabiam que aquele que estava a passar era Jesus, o filho de Davi, e que nele estava a solução do problema deles. Eles gritaram: tem compaixão de nós, Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de nós, Jesus, filho. Clamaram eles. A cegueira deles foi curada num instante. Mas, meus queridos, ao lado destes cegos estavam os fariseus que viam tudo quanto Jesus fazia e ensinava, mas eles não puderam enxergar porque eles eram cegos espirituais, não davam valor aos seus ensinamentos por causa do orgulho deles e da dureza dos seus corações. Não creram nele, mesmo vendo. Pelo contrário, sufocaram o que dantes era cego. Eles perguntaram ao cego por 3 vezes, insinuando a blasfemar Jesus que eu tinha curado. Disseram eles: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Encontramos isso no versículo 24 do nosso texto principal, que está em João 9.
Ao que ele respondeu: ser pecador não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora... Eu era cego e agora... E agora... Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Eles, por orgulho e obcecados com a fama, levantaram a questão do sábado como motivo e pretexto para anularem tudo quanto o Senhor havia realizado. Vejam a maldade dos homens. Levantaram o sábado, curou no sábado, por isso ele não vale nada, por isso ele é pecador. Agora fala que ele é pecador. Igreja de Cristo. Quanto mais sábio e inteligente você se achar, mais cego espiritualmente serás. E sabias que Jesus disse que nenhum cego pode conduzir outro cego? Se o fizer, os dois cairão num buraco. Isso encontramos em São Lucas 6,39. Os fariseus eram inteligentes e sábios, mas o que é que lhes faltava? Eles sabiam interpretar a lei de Deus, mas a pergunta permanece: o que é que lhes faltava? Eles eram bons e grandes teólogos, mas a pergunta permanece: o que é que lhes faltava? São perguntas que ficam para o teu coração. Os fariseus insultaram o cego com palavras injuriosas, dizendo: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. O cego complicou-lhes a vida, já vos disse 2 vezes, e não acreditaram. Por quê? Que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser seus seguidores? Nós ouvimos acima como eles xingaram o cego. A palavra xingar é nova na Bíblia, mas está lá como eles insultaram, como eles injuriaram. Tu é que és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, de Moisés. E ainda foram mais longe. Nós conhecemos Moisés, porque ele ensinou-nos a lei. Quanto a este homem, não sabemos por onde ele vem. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Isso está no versículo 28. Minhas queridas e meus queridos, o anti-cego respondeu: que coisa esquisita, que coisa esquisita, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende aqueles que o temem e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu alguém que tivesse curado cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado de Deus, não teria feito nada. Concluiu o cego. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. E eles ouviram essas palavras da boca do cego, ficaram zangados e assim o insultaram. Você nasceu cheio de pecado e você quer nos ensinar agora? Igreja, aleluia. E o correram do templo, o expulsaram. Sai-te daqui da nossa sinagoga. Está no versículo 30 e a versículo 34. Contextualizando, quantas pessoas que hoje não estão cegas? Quantos líderes e pastores que estão e que não estão cegos? Eles, por estarem cegos, transformaram a palavra de Deus em um simples aprendizado humano. Quando os guias religiosos e pastores compreenderem um dia que estão cegos espiritualmente, aí Deus os ajudará a ensinar a sabedoria divina e os livrará das armadilhas de Satanás.
Hoje mesmo, Deus está fazendo coisas incríveis na sua igreja, na sua vida, na sua família. Mas será que você já percebeu que Deus está agindo? Será que já entendeste? Quantas pessoas hoje não são guiadas pelos cegos? E quantas pessoas hoje que não são iguais a esses fariseus, que mesmo vendo, mas dizem que não estão vendo nada? Quantos cegos estão a ser, repito esta palavra muitas vezes, guiados por outros cegos? E nós vimos aqui o espetáculo dos nossos jovens. Eles acompanharam alguém que está à frente, a conduzi-los, confiaram nele. Afinal, ele era. E vimos como é que eles caíram. Você deveria acordar agora para ver com os olhos espirituais as grandezas de Deus. Deixem que eles te expulsem da sinagoga deles, porque Jesus está aqui para te receber agora e hoje. Aleluia. 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 Acreditas apenas como este cego. Ele acreditou e lhe foi restituída a vista. Saibas, meu querido, que a cegueira espiritual é pior que a física. Quantos se acham hoje importantes porque aprenderam alguma história, ou porque fizeram algum curso como vocês vieram ontem, ou porque participaram num seminário como vocês fizeram ontem? E pela cegueira espiritual, digo-vos, meus queridos, o homem não pode nem consegue enxergar a luz do Evangelho da glória de Deus, porque a estes o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não possam de facto ver, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles e assim consigam conhecer e ver Cristo. E assim tornam mais que incrédulos. Por quê? Porque confiaram nas suas inteligências humanas. Amadas e amados, o cego espiritualmente não é capaz de reconhecer o seu estado triste e lastimável diante de Deus Pai. Não consegue colocar-se em seu estado. Diz o Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes tu, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, diz Apocalipse. É esta a posição de muita gente na palavra de Deus hoje. Dizem conhecer tudo, mas na verdade nenhum sonho têm da parte de Deus, E tudo fazem segundo as suas cabeças. O Apocalipse diz: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Apocalipse 3:18. A nova realidade. Contudo, filhos de Deus, o pedinte recebeu mais do que vista física. Ele agora podia ver o reino de Deus, conforme encontramos no versículo 33 do nosso texto principal, e oferecer a adoração apropriada ao Rei. A sua compreensão acerca de Jesus havia progredido, avançou muito. Agora, ele estava a ver um homem misterioso,
E ele estava agora a ver um homem profeta. Ele estava agora a ver o Filho do Homem. E não só, ele estava a ver um homem digno de fé e de adoração. Aleluia! Mudou a sua compreensão, a sua maneira de ver Jesus mudou completamente. Porque agora já tinha não somente vistas físicas, mas também as espirituais. Aleluia! Igreja, aleluia! Suas ideias e sentimentos sobre Jesus progrediram. Será que você também, quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez, suas ideias e sentimentos também progrediram? Certifique-se de que a sua compreensão e amor por Ele se aprofunde conforme Ele continua se manifestando em sua vida hoje e agora mesmo. Um contraste. Os líderes judeus afirmaram ter visão espiritual, mas a sua hostilidade e injúria contra Jesus demonstraram que eles eram verdadeiramente cegos. Verdadeiramente cegos. A hostilidade que demonstraram a Jesus, a forma como o perseguiram, como o negaram, como reprovavam tudo quanto ele dizia e fazia, demonstrou de facto de que eles eram verdadeiramente cegos. Que pena. Quantos líderes deste tipo não temos hoje? Você já imaginou se fossem contabilizados quantos seriam? Sabe se a soma iria atingir a quantos milhares? Infelizmente, há muitos cegos a conduzirem outros cegos. A ver, vamos, qual será o resultado que estes irão produzir. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Falo com toda a autoridade em nome daquele que me ungiu. Meu querido e minha querida, mostre você, Jesus, às pessoas. Mostre Mayamona às pessoas e observe-o. Olhe nele, como ele conduz as pessoas direitinho a Deus, seu Pai. Conduzindo-os direitinho a Deus, o seu Pai. Ele é a luz. A profecia assim o diz e confirma. Isaías 49, 6. Portanto, para vós que acreditais, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe era proposta pelo seu Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Muitas vezes as pessoas fatigam-se, quase que caem em desmaio por causa deste ou daquele acontecimento e perdem o vigor, perdem a fé. Meus queridos, eu vos convido a olhar somente a Cristo, ao vosso Mayamona, que Ele nunca e jamais vos deixará cair. Ele não é um cego, Ele é alguém que vê. Igreja de Cristo, Ele não é só alguém que escreve, Ele é alguém que fala com Deus e recebe respostas. Por isso, convém restabelecer o vosso vigor. Não desmaiem, sejam fortes, não sejam cegos físicos, mas sim, agora mesmo, sejam homens de vistas abertas espiritualmente.
espiritualmente. Atenção, pastores e guias do povo. Meus queridos, Deus está chamando os animais do campo e todas as feras do bosque ou da floresta para virem à festa. Sabe qual é o banquete? Sabe qual é a comida deste banquete? Ouve, ó tu que dormes e guiando as ovelhas de Cristo para o abismo. Ele está chamando as feras dos bosques para virem festejar, para virem comer a carne dos atalaias cegos, porque não ladram. Eles não ladram. Eles são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. São cães gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Disse Isaías 59, versículo 56, versículo 9 a 11. Ouviste tu que conduz as ovelhas para o caminho errado? Você que nem ouviu e nem ouve a voz de Deus e usa a sua ganância para complicar a vida dos eleitos, é tempo de te converteres, para vires a Cristo. Ele te abrirá as vistas para veres a sua glória. Queridos pastores, amados pastores, queridos pregadores, aqui gostaria de fazer uma observação. Muitos estão clamando de que Deus os disse algo, de que estão em posição para liderar, para conduzir ovelhas, mas na verdade nenhum sonho têm. E aqui quero ser muito frontal, e é assim que me mandatou fazer. Para todos quantos sonham, para todos quantos dizem ter um sonho, para todos quantos dizem de facto serem mestres e pastores, que não mentem mais em nome de Deus, que não mentem mais em nome de Deus, que não mentem mais em nome de Deus. Deus não gosta de alguém que mente, que fala em nome dele enganosamente. Aqueles que ele constituiu, ele nunca os largou. Aqueles que ele chamou para o ministério, ele próprio nunca os deixou andar sozinhos. Aquele que ele constituiu e ungiu, ele nunca os deixou distante. Ele os acompanha, ele está perto e nunca deixará que estes vacilem nem caiam no precipício. Igreja, aleluia. Mas quando alguém diz conhecer a Deus e em contrapartida pratica aquilo que vai contra a vontade de Deus, este é um cão goloso, um cão mudo, um cão sonhador, um cão cansado, que já não pode fazer mais nada e engana. Sonhei. Sonhou o quê? Sonhou o quê? Sonhou o quê? Igreja, aleluia. Muitos cegos estão ali hoje intranquilizando aqueles que deveriam viver tranquilos em Deus e dizem ser pregadores da palavra de Deus. Meus queridos, Igreja de Cristo, eu vos digo, desde que estamos nessa trajetória, agora faremos quantos anos? 67 anos, 6 da descida do Espírito Santo. Nunca, em nenhum momento, fui condenado ou então chamado por um tribunal porque alguém me queixou. Todos os tribunais, enfrentamentos que eu tive e tenho nessa terra foram sempre contra os opositores da palavra de Deus.
sempre contra os opositores da verdade, Nunca em nenhum momento alguém disse que você roubou, você fez isso, você matou, você praticou aquilo, por isso vai ao tribunal. Nunca, nunca e nunca será. E nunca será. Mas todos que me levam ao tribunal são aqueles que dizem ser condutores, afinal são condutores cegos. E estes cairão como caíram. O condutor caiu, os conduzidos caíram, porque estavam a seguir um cego. Aleluia! Igreja, aleluia! Eu repito, nunca parei no tribunal porque roubou, matou, fez isto ou aquilo. Nunca. Todos os enfrentamentos que eu tenho enfrentado é contra os opositores da palavra da verdade. E eu disse, pela sua autoridade, você que gosta de escrever, que está aí, pode escrever mais. Eu disse com toda a verdade e autoridade, por isso sacrifico o meu próprio corpo. Torno o meu próprio corpo em um corpo de escravo, fatigando-o, para que disso nos resulte a vitória. Igreja, aleluia! Para que disto nos resulte o prêmio, não somente a mim, mas a todos vocês que seguem de olhos abertos. Por isso, queridos pastores, todos quantos participaram deste seminário, tenham nas vossas mãos e nos vossos ombros a responsabilidade de serem de fato arautos, comunicadores da palavra de Deus, a palavra da verdade, abstendo-se de todo mal, para que os vossos caminhos não se transformem em caminhos tenebrosos e que não vos facilite caminhar. Desliguem-se de tudo quanto pode ser contagioso contra o Espírito Santo, para que a partir dali possais estar em comunicação direta do vosso dirigente. Eu sou espiritual, não sou carne. E quem estiver em espírito, comigo estará. Quem estiver na carne, não estará comigo. Igreja, aleluia! Quem estiver na carne, não estará comigo. Não vai me amar, não vai me gostar. Mas quem estiver em espírito, me amará e junto andaremos. Minha querida e meu querido, aquele cego foi expulso, porque ele declarou de que Jesus era filho do homem, de que Jesus era de fato o rei, de que Jesus foi ele quem o curou. Eles o expulsaram. Muitas também, igrejas que estão aí, que acham de que se confessar de que esse irmão Toco é enviado de Deus, vai ser expulso. Vai ser expulso. Aceite que seja expulso. Ele está aqui agora mesmo para te receber. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. E você verá de que a sua forma de entender e de compreender a palavra de Deus vai mudar hoje e agora. Somente aceite. Acredite já. Minhas queridas e meus queridos, aquele homem que o cego físico viu, será que você sabe que nesse momento está aqui no templo? Você sabia? Sabia que ele está aqui no templo agora? Sabia que ele está aqui no templo? Abra os olhos para lhe ver. Talei sumpangido, talawa ovuluka, munakanda nzambi editutanga, avotala kakovuluka, munakanda nzambi somente ainda um cheirinho. Ele, este homem, este Cristo que abriu os olhos daquele indivíduo, ele está aqui agora. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia.
Igreja, aleluia. É mesmo ele que está falando agora e neste momento. Igreja de Cristo, Jesus veio neste mundo para fazer com que aqueles que têm vista tornem cegos, e os que são cegos possam ver. Ele veio para julgar aqueles que dizem ser de facto gente espirituais e no fundo não são, mas também para fazer com que aquele que se sente cego possa ver de agora para sempre. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Jesus afirmou de forma pronta e convicta. Ele disse: sou eu que falo com você. Sou eu que falo com você. Minha querida e meu querido, a cegueira espiritual é tão perigosa do que a cegueira física. Porque o homem cego viu Jesus, mesmo sendo cego, e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aqueles que tinham vistas físicas não viram Jesus. Jesus. Aleluia. Igreja, aleluia. Por isso, caro pastor, quando chegar lá, você tem de ser sempre o pastor das ovelhas, que está ligado à fonte, que receba a corrente elétrica da fonte, uma corrente que não corta, energia que não vai, para que você seja um bom condutor, para conduzir as ovelhas ao pasto e levar as ovelhas às águas tranquilas e conduzi-las na presença do Senhor. Você tem de deixar toda a insensatez, tem de deixar o pecado ofusca, o pecado corta as ligações, o pecado faz com que o homem de Deus torne vagabundo. Aleluia. Igreja, aleluia. E quando é assim, fica difícil você enxergar Cristo, fica difícil você ver Maiamon. Aleluia. Então te dizer ele está ali, você diz não está, porque estás cego. E Cristo disse: se não acreditam em mim, porque não sou tão alto, 5, 10 ou 12 metros, como vocês esperavam, mas acreditem em mim pelas obras que eu tenho feito, porque nunca ninguém fez. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Quanto àqueles que nos levam aos tribunais, que são opositores da palavra, não têm outro caminho. Meus pastores, conjuro-vos, não tem outro caminho. É tombar? Todos que levam o Filho de Deus ao tribunal, o caminho é tombar? E quando é mim próprio que leva? Tomba ou não tomba? Meus queridos, o homem de olhos abertos sabe como conduzir as ovelhas. Não pode nunca fazer aquilo que desagrada o Espírito de Deus. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. 24 anciãos. Coragem. Vocês tenham Cristo de olhos abertos. E Ele está presente. Em nenhum momento, Cristo fará com que aqueles que lhe seguem se percam, nunca e jamais. Sim, aqueles conduzidos pelos pastores cegos cairão, porque são cegos e cães glutões. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Ok, vocês disseram bem, nós não somos cegos, porque fomos abertos às vistas. Mas se você ainda, mesmo com este processo da abertura das vistas que passou em ti, mas continua andando assim é como?
É hipocrisia? Hipocrisia. Disso que se caia. Este cristão, este pastor, não sabe onde vai? Vai em zique, cambaleando até cair. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Talai sumpangido. Unangkana zambi edutanga avotara unangkana zambi edutanga avotara kakokuru unangkana zambi edutanga avotara kakokuru. Igreja, aleluia! A cegueira espiritual. A cegueira. Por isso, amada Igreja de Cristo, eu disse: aquele que me enviou abriu-me as vistas. Não sou cego nenhum. Não sou cego. E as duas missões que ele me deu, as cumprirei, olhando sempre a ele. Falar com o Estado, falar com a igreja. Vou vai de bundo, vou vai quinti. Vou vai de bundo, vou vai quinti. Estou cumprindo ou não estou cumprindo? Estou ou não estou? Então não estou a dever, não. Minhas queridas, meus queridos, este é o nosso dia que Deus Pai nos concedeu. Aquele que entrou naquela manhã, quando eram 9 horas, e entrou, não sabia como adorar o seu Deus, não tinha ainda um templo, uma igreja eleita para adorar o seu Deus, e agora ouviu a palavra de que é melhor agora e hoje abrir as vistas. Você que está aí, que foi tocado pelo Espírito, levanta a mão e diga: a minha igreja a partir de hoje é esta. Levanta a mão. Levanta a mão. Você que quer entrar hoje, agora, levanta a mão. Muito bem. Levanta a mão. Levanta a mão, sem vergonha, sem temor. Levanta a mão e diga: eis-me aqui, quero ser da igreja tocuísta. Muito bem. Levanta mais alto, meu querido. Levanta mais alto como eu. Ok. Meus queridos, levanta mais alto. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Igreja, aleluia! A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém.